E aí, pessoal, vamos aí à nossa última atividade do caderno pedagógico, tá? Na primeira página aí, que é a página 31, vocês vão trabalhar alguns problemas, viu? E envolvendo as 4 operações. Eu não vou entrar muito a fundo em cada atividade, porque hoje nós temos muitas páginas para poder explicar, porque a gente vai estar finalizando o caderno pedagógico. Então, são várias páginas, tá bom? Então, vocês podem estar fazendo isso aí entre hoje e amanhã no horário de entregar, tá? A primeira página, como eu falei, vocês vão resolver alguns problemas. Então, na leitura, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando para mim essa dúvida. Na segunda página, vocês vão trabalhar aí um pouco de frações. Pessoal, nós temos aqui alguns exemplos de frações, tá? As frações, elas indicam partes de figuras ou de quantidades. A parte de cima se chama numerador e a parte de baixo se chama denominador. E aqui vocês vão colocar a numeração que está indicada em cada fração, tá bom? Então, como que eu vou saber quem é o denominador e quem é o numerador? Por exemplo, para saber quem é o denominador, você vai contar a parte do todo. Então, nessa primeira figura, são quantas partes que foram divididas? Foram divididas em duas. As partes que foram divididas é o denominador, então você vai colocar na parte de baixo. Quantas partes foram pintadas? Apenas uma. Você põe na parte de cima. Então, o exercício todo você vai fazer dessa forma que eu estou explicando, tá certo? Você vai contar qual é o todo, quantas partes foram divididas e colocar na parte de baixo, no denominador. Quantas partes foram pintadas, você vai colocar no numerador, tá certo? Vou passar aqui para a terceira página. Não posso explicar a fundo cada uma. Vocês vão tendo a dúvida, vocês podem estar me perguntando. Porque, como eu falei, são várias atividades que nós vamos fazer hoje para poder terminar aí o caderno pedagógico. Já na atividade 6, vamos trabalhar um pouco sobre os polígonos, tá? Então, os polígonos é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmento de reta com a região interna. Então, temos aí os elementos de um polígono. O polígono, ele tem os lados, ele tem os vértices e ele tem os ângulos internos. O que são lados? Então, nós estamos aqui representado com as letras. AB é um lado, BC é outro lado e AC é outro lado. O que são vértices? Os vértices são os pontos dos polígonos. Então, nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, são as extremidades. E os ângulos são aqueles que são formados os ângulos internos são aqueles que são formados por dentro do polígono, tá certo? Então, nós temos aqui, pessoal, a atividade pedindo exatamente o que os lados do polígono e as vértices. Como eu expliquei, lados é o encontro dos pontos, ó. AF, FE. Então, vocês vão colocar aqui para mim os lados. E os vértices, como que eu vou saber quantos vértices tem? Como eles estão representados por letras, basta vocês contar. Quantos vértices tem? Vocês vão contar. 1, 2, tá bom? Do mesmo jeito aqui, a segunda figura, tá bom? Quantos lados são? Então, você vai colocar GF, FE, ED. Então, são os lados que são representados aí. É o encontro de vértices, tá certo? E as vértices é cada ponto, é cada extremidade que tem aqui. Nós temos aqui uma tabela mostrando quais são os polígonos e que nome é dado a cada um deles de acordo com o número de lados. Então, nós sabemos que um polígono de 3 lados é um triângulo. Um polígono de 4 lados é um quadrilátero e assim por diante. Vocês podem estar observando aí no quadro. Na segunda questão, tá observando aqui, observando as duas placas, vocês vão me falar aí que polígono é esse primeiro aqui. Como que eu vou saber? É só eu contar, ó, quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Dependendo do tanto de lado que você contar aí, você vai aqui na tabela. Se tiver 6, é hexágono. Se tiver 7, é heptágono. Na segunda figura, a mesma coisa. Vocês vão contar quantos lados tem aqui, ó. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. 4. Qual é o nome da figura do polígono que tem 4 lados? Vocês vão ver aqui no quadro e colocar aí para mim, tá certo? Na quarta questão, vocês vão marcar aí para mim qual é a alternativa correta. Como eu falei, triângulo é um polígono de 3 lados.
Então, vocês vão observar aí qual dessas 4 figuras aí que são triângulos e vão marcar aí na 4ª questão. Na 5ª questão, vocês vão procurar o nome desses sólidos geométricos aí no caça-palavras, tá certo? Vamos passar aí para a atividade 7. Hoje nós temos bastante trabalho para estar fazendo, tá bom? Olha, pessoal, a atividade 7, vocês nada mais vão olhar aqui, ó, o texto. Então, nós falamos aqui, ó. Os alunos do 5º ano participaram de uma pesquisa de opinião realizada pelo professor para saber o esporte preferido deles. Dentre os alunos entrevistados, 19 preferem futebol, já está preenchido aqui. 10 preferem handebol, 15 preferem voleibol e 13 outros esportes. Então, vocês vão colocar aqui para mim as informações que está aqui no texto dentro do quadrinho. E depois analisar qual foi o esporte mais votado, quem foi o esporte que recebeu 15 votos. Então, tudo isso vocês vão encontrar aqui no texto. Tá certo? Na 3ª questão, está falando sobre perímetro. Perímetro é a soma da medida de todos os lados de um polígono qualquer. Como que eu vou saber o perímetro dessas figuras aqui? Eu vou pegar todas essas informações que foram dadas na questão aqui e vou somar, ó. 2,5, 3,4 e aí eu vou somar, ó. Você vai pegar aqui, armar a conta, somar e colocar aqui dentro desse quadrinho para mim. O outro é a mesma coisa. Vocês vão pegar esses números aqui, somar e colocar o número aqui dentro para mim. E já aqui tá falando sobre o gráfico, que tá falando das extensões de linha de metrô. Vocês vão responder aqui para mim, ó, em que o continente fica a cidade de menor extensão metroviária. Só vocês olhar aqui, ó, se é Brasília, se é São Paulo, se é Santiago, se é Cidade do México. Então, através do gráfico, vocês vão saber quem é o maior e quem é o menor, tá certo? E na 8ª questão, finalizando, hoje nós temos bastante atividade. Tem também alguns problemas, tá certo? Esses problemas vocês vão ler, interpretar e ver qual é a operação que vocês vão usar em cada uma delas. Tá bom? E aqui por final também tem as frações. As frações, né, como nós não trabalhamos elas muito a fundo, aqui tá falando, ó, 5 por 9. E aí você vai ter que achar uma fração que dê o mesmo resultado de 5 por 9, que é uma fração equivalente, e que a parte de baixo, que é o denominador, seja 27. Tá certo? Então, são essas as atividades. Espero que vocês tenham conseguido responder o caderno pedagógico.